Olá, eu sou Erika Santos, sou psicóloga clínica do consultório da Juliana Modolo. É um prazer estar aqui no Grupo Farms para falar um pouquinho, sobre Setembro Amarelo e sobre o assunto do suicídio relacionado com a pandemia. Esse tema ele é importante primeiramente pelo fato do emocional, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E quando algo está em desequilíbrio, logo afeta outras áreas da nossa vida também. Além também de pós-pandemia, que a pandemia, infelizmente, trouxe algumas consequências, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, né? E acabou levando aos transtornos mentais, como a depressão, o agravo da ansiedade e, infelizmente, também ao suicídio. Como que a sociedade entende? Então, ela pode entender através com sintomas, né? Sinais e sintomas que o indivíduo ele toma ao dia a dia. Ele apresenta alguns comportamentos, né? Como se isolar, ele tem uma queda de humor. Então, se ele era mais feliz, mais ativo, ele tem essa queda de humor e a gente consegue observar esses sintomas. Antes mesmo do suicídio. O suicídio é a última etapa da dor emocional que o indivíduo tem. Como forma dele não conseguir falar aquilo que sente, né, ou não ter um suporte necessário, ele seria a última etapa. Mas antes, ele vai dar alguns sinais. Então, a importância de falar sobre a saúde mental não é só relacionada para o psicólogo, mas principalmente para a sociedade, porque é através da conscientização que nós conseguimos identificar dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente de trabalho e dentro também das escolas e das faculdades, principalmente. Primeiramente, você identifica como, né, da outra pessoa, mas também a si mesmo. Tirando essa análise, é uma autoanálise sobre si, né? O que eu estou sentindo, o que está acontecendo, qual é o fator que está fazendo eu me sentir dessa forma, quais são os pensamentos que eu estou tendo e pedir ajuda, né? Ajuda não só ajuda com um amigo, ajuda com a família, mas principalmente uma ajuda profissional. Agora, em caso que é com o outro, observar comportamento, né? Porque nós somos feitos de pensamentos, emoções e comportamentos. Então, o que nós pensamos influencia nas nossas emoções e as nossas emoções influenciam nos nossos comportamentos. Então, desde o momento que você vê uma pessoa está passando por alguma situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, o luto, o desemprego, ou o término de um relacionamento, ou alguma perda significativa para aquela pessoa, é um sinal. E muitas vezes não é nem um grande fator para levar a pessoa ao suicídio. Às vezes são umas coisas mínimas que passa despercebido sem a gente perceber, mas que leva ao comportamento suicida. Primeiro, identificando as emoções. O que eu sinto? Qual o sentimento? E nomear. Infelizmente, quando criança, nós não somos ensinados a nomear as nossas emoções, né? Então, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo nojo, o que eu estou sentindo? E o que aconteceu? Qual situação que fez com que eu sentisse esse sentimento? Aconteceu uma situação que me deixou chateada, ou aconteceu uma situação que eu não estou conseguindo lidar, e a partir daí eu identificar o meu comportamento, né? Eu fiquei o dia todo deitada, eu não tenho ânimo de fazer as coisas, eu não sinto vontade de viver, eu perdi o sentido da vida e a partir daí procurar ajuda. Não se calar, né? Mas sim procurar ajuda de alguma forma. Vamos lá, o primeiro isolamento que seria da solitude, né? Solitude está relacionado como algo que não é obrigatório, que nem o que aconteceu com a pandemia. Quando ocorreu o isolamento social devido à pandemia, pelo fato, olha, agora os trabalhos vão ser de forma remota, então não são mais presenciais. Ou agora o supermercado tem a quantidade de pessoas que vão estar na fila, que vão comprar à distância. Isso foi compulsivo, né? Foi de forma, vamos dizer, obrigatória, né? Então, essa é a diferença. A solitude é algo que a pessoa tem a autoanálise e ela entende, primeiro, cuidando de mim para depois cuidar do outro. Então, é o autocuidado, o desenvolvimento pessoal que está relacionado, se sentir bem consigo mesmo,
por escolha, né? Viajar, se desenvolver, fazer leituras, estar um tempo consigo mesmo para se conhecer melhor. E assim mesmo também entender as suas emoções, as suas ansiedades, os seus tipos de sentimentos e até mesmo os seus comportamentos. A solitude está relacionada a isso. E quando veio a pandemia, causou o isolamento social, que foi de forma obrigatória, que está relacionada com a questão de agora eu sou obrigado a ficar dentro de casa, e não por uma escolha. Então agora eu tenho de parar de viver de forma automática e tomar consciência de mim mesmo, do que eu estou vivendo hoje. E tem também a questão, né, que é a última, o isolamento... A relação entre o isolamento social e como esse isolamento ele teve consequência para a saúde mental no quesito de comportamentos suicidas. Por exemplo, após a pandemia, as pessoas estão tendo dificuldades de se relacionar. Antes, tinha um isolamento que foi de forma obrigatória e pós-pandemia, que teve que retomar de novo, algumas pessoas, infelizmente, estão tendo dificuldades de retornar, no caso, a rotina, de voltar, né, a ter interação social. É tanto que as redes sociais, por exemplo, ela abrangeu mais e, infelizmente, também acabou impulsionando de forma negativa, tanto de forma positiva, pelo fato da divulgação da psicologia nas redes sociais, mas de forma negativa, referente à comparação, né, da autoestima e também entre outros fatores, né, acabou a pandemia interferindo na vulnerabilidade financeira, a vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade familiar, e que, infelizmente, acabou também levando aos comportamentos suicidas. Porque quando a pessoa ela não está estável, né, de alguma forma emocional, financeira, sentimental, e ela não tem aonde procurar ajuda, ela acaba não vendo recursos necessários e aí levando ao suicídio. Entendi. No caso, observando mesmo, porque o estresse, ele traz algumas consequências. O estresse está relacionado com o hormônio que é o do cortisol, né, que é liberado, as substâncias químicas pelo sangue, e é onde que eleva o nível da pressão, por exemplo, né, a pessoa ela fica muito nervosa, irritada pelo fato de que, além de ser questão biológica, está relacionado com o ambiente, né, entra a questão da preocupação financeira, entra a questão do trabalho, entra a questão familiar, entra a questão do lazer, se tem lazer, se não tem lazer. Então, para você ter um transtorno, por exemplo, desenvolver um transtorno mental, é como se fosse primeiro você fazer um bolo, né? Antes é fazer um bolo. Você não se faz o bolo só com a farinha de trigo, você não faz o bolo só com o ovo, você não faz o bolo só com leite. É necessário diversos fatores de vulnerabilidade, né, como foi citado, para que aí se desenvolva o transtorno mental. Por exemplo, é necessário o fator genético, o fator ambiental, o fator socioeconômico, o fator familiar, se tem algum suporte familiar ou não, e o fator também de amizade, de relacionamentos. Então, isso daqui são fundamentais, são os pilares para que a pessoa tenha um nível menor de dificuldade ou de estresse no seu dia a dia. Agora, caso esteja desequilibrado essas áreas, infelizmente, a pessoa ela pode desenvolver, sim, um transtorno como a depressão. E da depressão pode trazer, sim, o comportamento suicida. Socioambiental, socioeconômico está relacionado com as questões do ambiente, vamos dizer assim, do país, né, do governo, algo que não depende de nós, né? Então, de alguma forma, traz essa instabilidade relacionada ao ambiente também, ao ambiente familiar, ao ambiente da empresa, ao ambiente de amizade, ao ciclo de amizade. E a pandemia, trazendo só um link aqui, a pandemia, ela trouxe algumas questões, né, referente a isso.
Hoje as pessoas estão com mais dificuldade de fazer amizades. O que eu mais recebo no consultório são pessoas falando, olha, eu tô tendo dificuldade de fazer amizade e de me relacionar. Não consigo mais, tô tendo essa dificuldade. E isso é uma consequência da pós-pandemia. Então, está relacionado, né, o socioeconômico ou ambiental está relacionado com a pessoa, o indivíduo convivendo na sociedade. Nossa, a humanidade é fundamental. Hoje nós estamos aí com o ChatGPT, né, que está relacionado com a IA, que é a inteligência artificial, e está no ranking das pessoas utilizando como forma de usar o terapeuta, né, fazer as perguntas ali para ter esse contato de, vou perguntar no ChatGPT que ele vai me responder o que eu devo fazer. Mas como psicóloga, né, vendo nos consultórios, a experiência que eu estou tendo, vai muito além. Está relacionado com a relação terapêutica. E não só uma relação terapêutica dentro do consultório, mas é a relação de humanidade que o ChatGPT, que o robô, ele não consegue substituir. Então, a amizade é fundamental, a espiritualidade, os grupos de apoio, até mesmo o trabalho também, as pessoas que trabalham juntos são redes de apoio e são fatores de proteção contra o suicídio. Isso é ótimo. Dia bem servida. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Cuidando dos pilares. Os pilares está relacionado com o básico, né? Que é o sono, que é a água, beber bastante água, que é a atividade física, que ajuda a equilibrar o desestresse, que também está relacionado com o trabalho, ter equilíbrio no trabalho, e terapia, principalmente a terapia também, caso tem pessoas que têm uma alta eficácia e conseguem resolver os seus problemas de forma... Alta eficácia, vamos lá, só explicar o termo, né? É a pessoa que tem uma capacidade de resolução de problemas de forma que consegue resolver seus problemas sozinhas. E tem pessoas que têm dificuldades de resolver os problemas e precisa de alguém para estar acompanhando, para estar junto. Então, a ajuda de um profissional é fundamental. Então, a receita do bolo que eu daria, cuide de si. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus relacionamentos, faça atividade física, beba água, durma bem, estude, mas tudo com equilíbrio, para que aí sim você diminua os riscos de transtornos mentais. Quando a gente diz, né, cuidando de mim para cuidar do outro, soa como egoísmo, mas pelo contrário, não é egoísmo, é questão de amor. Não só amor próprio, mas amor com o próximo também, né? Quando a gente foca em nós, em estarmos bem, em primeiro salvarmos a nossa vida, a gente consegue também salvar as outras vidas, né? Então, essa questão, nossa, mas se eu estar cuidando de mim, então eu sou egoísta, ou eu penso menos no outro, não é nesse sentido, né? É no sentido de eu estou cuidando de mim porque eu tendo saúde, eu tendo o equilíbrio emocional, eu tendo as ferramentas, eu consigo aí sim construir uma casa para proteger o outro também. Então, é cuidando de mim que eu consigo cuidar do outro. Eu deixaria seja humano. A humanidade é algo que você vê além de protocolos, além de regras, além de apenas uma pessoa. A humanidade, você enxerga a alma da pessoa, você vê a dor da pessoa, você consegue acolher com o olhar, você consegue falar com um sorriso e você consegue, de alguma forma, amar com um abraço. Então, é a humanidade que conecta as pessoas. Essa seria a minha mensagem. Agradeço, agradeço o Grupo Farms por esse privilégio e essa oportunidade de ter me dado, de eu compartilhar um pouquinho com o meu conhecimento, né? Não só para prevenir o suicídio, mas também focar na ansiedade, na depressão, no esquizoafetivo, na esquizofrenia e outros transtornos também que trazem sofrimento ao humano, né? Então, de alguma forma eu agradeço e essa é a minha mensagem.